A eternidade dos tormentos do inferno. Mateus 25:46. E esses irão para o castigo eterno. A superioridade da derrogação do Evangelho é significativamente comprovada por essas sanções estabelecidas por prêmios e castigos, que é ofertada à escolha de todos aqueles que o escutam, para que eles tenham o dever de obedecer aos seus preceitos, pois ele não promete menos do que a felicidade eterna para os bons e declara uma punição não inferior à miséria eterna para os ímpios. Por um lado, é um favor da vida para a vida, por outro, um favor da morte para a morte. E apesar de ser possível imaginar que apenas a menção dessa ideia seria suficiente para conduzir os homens ao seu dever, pastores de todas as idades têm considerado ser necessário recordá-la com frequência, colocando as pessoas diante dos terrores do Senhor, já que o enorme poder que eles representam atuam como dissuasor do pecado. Mas qual o motivo para os homens serem tão dissimulados, insinceros e desonestos? A razão parece ser essa: a promessa da felicidade eterna é de tal forma agradável perante as inclinações e desejos da humanidade que todos aqueles que se autodenominam cristãos subscrevem universal e voluntariamente essa crença. Mas depois existe algo imensamente chocante na consideração dos tormentos eternos, uma aparente desproporção interminável entre a dor de duração infinita e uma vida curta de prazer, que os homens, pelo menos alguns, raramente conseguem ser levados a confessar, como sendo um elemento da sua fé, o fato de que uma miséria eterna aguarda futuramente aqueles que são ímpios. Deverei, então, nesse momento, pedir permissão para prosseguir na demonstração de que esse é um dos artigos de nosso credo, e cumprirei o esforço para fazer justiça ao que o nosso Deus abençoado constitui como ameaça nas palavras desse texto. Esses, ou seja, os ímpios, deverão ser lançados para a punição eterna. Assim, sem considerar as palavras conforme elas se posicionam no seu contexto, eu resumo tudo o que eu tenho para dizer nessa proposição geral, que os futuros tormentos reservados para os ímpios serão eternos. Porém, antes de prosseguir para fazer justiça a essa ideia, devo informar todos vós de que eu assumo como fato garantido que todos os presentes acreditam piamente que, dentro deles, tem algo que designamos por alma, elemento capaz de sobreviver à dissolução do corpo físico, sendo igualmente capaz de se tornar miserável ou infeliz para toda a eternidade. E eu vou ainda mais longe no meu pressuposto, assumindo que vocês acreditam em uma revelação divina. Aqui, esses livros, enfaticamente chamados de Escrituras, foram escritos com a inspiração de Deus, e que as coisas contidas nele são consideradas como verdade eterna. Eu assumo que vós acreditais que o Filho de Deus desceu à terra para morrer pelos pecadores e que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, sendo ele Jesus Cristo. Com essas coisas garantidas, e era necessário estabelecê-las como premissa, avancemos agora para constituir a benemérita e única proposição geral afirmada no texto, que os futuros tormentos reservados para os ímpios deverão ser eternos. Esses deverão ser lançados para a punição eterna. O primeiro argumento que eu deverei avançar para comprovar que os futuros tormentos para os ímpios deverão ser eternos é que a palavra de Deus nos garante, linha após linha, que assim será. Citar todos os textos que poderão atuar como prova dessa afirmação seria uma tarefa interminável. Ao invés, mencionaremos apenas alguns.
No Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, é-nos dito que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. No livro de Isaías, é dito que o verme daqueles que transgredirem a lei de Deus e morrerem impenitentemente não deverá morrer, nem o seu fogo se apagará. Em outra situação, o santo profeta, indubitavelmente esmagado pelo espanto e horror provocados pela perspectiva da continuidade dos tormentos dos condenados, irrompe e afirma essa comovente admoestação: quem poderá conviver com as queimaduras eternas? O Novo Testamento é ainda mais completo em relação a esse ponto, constituindo uma revelação que permitiu clarificar esse e outros pontos. O apóstolo Judas fala sobre aqueles que no seu tempo desprezaram profanamente as dignidades, sendo que para eles está reservada a escuridão das trevas eternas. E no livro da Revelação está escrito que o fumo dos tormentos dos ímpios acenderá para sempre. E se nós acreditarmos que o testemunho dos homens serviu de inspiração para o testemunho do Filho de Deus, a quem lhe foi atribuído o Espírito, então, como mediador, ele é incomensuravelmente muito maior. E no Evangelho de São Marcos, ele repete essa solene declaração 3 vezes. É melhor entrar mutilado na vida. Por outras palavras, é melhor renunciar à gratificação da luxúria ou incorrer no risco de desagradar um amigo, o qual poderá ser para você tão amável quanto uma mão, ou tão útil quanto um pé, do que ter 2 mãos e pés, ou seja, ceder a um amigo ou desobedecer a Deus para obrigar a outro e cair no inferno, onde o verme não morrerá, nem o fogo se extinguirá. E novamente, nas palavras desse texto, esses, os ímpios, deverão ser lançados para a punição eterna. Eu sei que alguns, os quais têm renunciado à eternidade dos tormentos do inferno, apresentaram a objeção de que as palavras eternidade e para sempre são regularmente utilizadas nas Santas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, com um significado que não se traduz em uma duração infinita, mas sim em um termo temporal limitado. E nós concedemos imediatamente, mas depois respondemos com o argumento de que, quando as palavras são utilizadas com essa limitação, elas parecem manifestar a intenção de serem utilizadas com base no seu contexto, ou então são colocadas em oposição às tipologias ocasionais que Deus transmite para o seu povo em algumas ocasiões especiais, como quando, por exemplo, é dito: deverá ser um estatuto perpétuo ou eterno, ou um estatuto para sempre. Ou seja, trata-se de uma tipologia permanente, e não meramente transitiva ou ocasional, como a coluna da nuvem, o maná e os episódios semelhantes. Ou, por último, elas têm uma relação com esse pacto, sendo que Deus fez isso com a sua Israel espiritual, que, caso seja interpretada no sentido espiritual, será eterna, embora a sua dispensa cerimonial seja abolida. Além disso, deverá ser observado que algumas das passagens que foram agora referidas não mencionam qualquer uma dessas palavras em grande quantidade e não podem ser interpretadas como se somente denotassem um período limitado de anos. Porém, em qualquer situação, é evidente que, até mesmo para uma exemplificação, as palavras do texto não deverão admitir um significado tão restrito, já que elas parecem ser diametralmente opostas às seguintes palavras: que os justos avancem para a vida eterna. Com base nessas palavras, todos ficarão prontos para admitir que a vida prometida para os justos será eterna.
e nenhuma razão poderá ser encontrada para explicar o porquê de ameaça da punição para os ímpios não ser, então, interpretada de forma idêntica, quando a mesma palavra é utilizada no original para expressar a duração de cada. Mas, em segundo, argumento algum poderá ser apresentado que justifique o porquê de Deus ter de recompensar os seus santos com a felicidade eterna, o qual não possa também servir de justificação para o seu dever de punição eterna aos pecadores. Levando em consideração que, além de uma divina revelação, nada sabemos, pelo menos com certeza, sobre como ele lidará com ambos, e tendo em consideração, com base no argumento exposto, que ele ameaçou afirmativamente punir de forma eterna os ímpios e recompensar os beneméritos, então a sua verdade seria acusada e questionada caso ele não infligisse suas punições com a mesma assertividade que aplicaria às suas recompensas. Em relação a isso, também foi colocada a objeção de que, apesar de Deus estar obrigado, por promessa, a atribuir as suas recompensas, a sua verdade não poderia ser colocada em causa na eventualidade de ele não colocar em prática as suas ameaças, como aconteceu no caso da cidade de Nínive, em que Deus expressou declaradamente, através de seu profeta Jonas, que essa deveria ser destruída em 40 dias. Não obstante, a sequela da história revela que Nínive foi poupada. Mas, respondendo a essa objeção, afirmamos que as ameaças de Deus, assim como suas promessas, são efetuadas sem arrependimento. E por esse motivo, elas estão assentadas nas leis eternas da racionalização correta. Assim, sempre que as condições não forem cumpridas, levando à anunciação das ameaças, Deus executou sempre a punição previamente ameaçada. A expulsão de Adão do jardim do Éden, a destruição do velho mundo por um dilúvio e a queda de Sodoma e Gomorra são e serão para sempre os grandes monumentos perenes que simbolizam a execução de Deus das suas proferidas ameaças. Apesar de, perante os nossos frágeis receios, a punição parecer exceder largamente o crime cometido. É verdade, Deus poupou Nínive, e isso se deve ao arrependimento dos seus habitantes, que assim cumpriram as condições segundo as quais se supunha com o profeta a ser enviado para avisá-los de que a punição ameaçada seria retirada. E, portanto, respeitando as ameaças do Evangelho, caso os homens decidam atender ao seu próprio bem-estar apenas dentro dos limites consagrados no Evangelho, Deus não irá certamente puni-los. Pelo contrário, irá recompensá-los. Mas afirmar que Deus não irá punir eternamente os pecadores obstinados e impenitentes, cumprindo o que ele ameaçou, o que é isso senão a tentativa de tornar Deus semelhante a um homem, mostrando que ele poderá mentir ou torná-lo parecido com o filho do homem, capaz de se arrepender? Mas o absurdo dessa opinião ficará mais evidente com o terceiro argumento que eu irei utilizar, a fim de provar que os futuros tormentos reservados para os ímpios serão eternos, argumento esse que tem por base a natureza do pacto cristão. E aqui, novamente, devo observar que foi assumido no início desse sermão que vocês acreditam que o Filho de Deus descerá à terra para salvar os pecadores e que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E agora, eu assumo como garantido, a menos que vocês acreditam na absurda e reprovável doutrina do purgatório, que vocês estão totalmente persuadidos de que essa vida é o único tempo atribuído por Deus Todo-Poderoso para conseguir a vossa salvação e que, após alguns anos terem passado, não existirá mais sacrifício a ser cumprido pelos pecados. E se isso for dado como garantido, e quem ousará negá-lo? Então,
caso o homem ímpio morra na sua perversidade e sob a ira de Deus, ele deverá continuar nesse estado durante toda a eternidade. Assim, não haverá possibilidade de sair dessa condição existencial, a não ser através de Cristo. E considerando que na hora da morte, o tempo da mediação e intercessão de Cristo por esse homem ímpio está irremediavelmente perdido, então, a mesma razão que poderá ser dada para justificar o porquê de Deus punir um pecador, o qual morreu na culpa dos seus pecados apenas por um dia, será igualmente válida para justificar o porquê de ele continuar punindo-o durante um ano, uma era ou toda a eternidade. Mas eu avançarei prontamente para o quarto e último argumento, a fim de provar que os futuros tormentos para os ímpios serão eternos, já que a punição do diabo deverá ser essa. Pois existe um ser a quem chamamos diabo, e ele outrora foi um anjo de luz, mas devido ao seu orgulho e rebelião, encetada contra Deus, foi expulso do céu, e tem agora permissão, juntamente com os demais perversos espirituais, para caminhar para trás e para frente, procurando aquele que irá devorar. Pois existe um lugar de tormento reservado para eles, ou, utilizando as palavras do apóstolo, eles ficarão reservados na escuridão das prisões eternas, até ao juízo do grande dia. Essas verdades aqui apresentadas deverão ser premissas aceitas desde o início desse discurso, partindo do princípio que vocês acreditam que as Santas Escrituras foram escritas pela inspiração de Deus, onde essas verdades são expostas. Mas, então, se permitirmos tudo isso e se considerarmos que não é injustiça Deus punir aqueles que outrora foram espíritos gloriosos pela sua rebelião, como poderemos pensar que a punição eterna dos homens ímpios pela sua impenitência seria uma injustiça? Vós, porventura, afirmareis que eles cometeram pecados contra a grande luz, e por isso merecem uma punição capital. E, então, aceitamos que a punição sobre os anjos caídos seja maior quando comparada com aquela aplicada aos homens ímpios. Mas depois afirmamos que serão iguais na duração, porque naquele dia, como nos dizem os oráculos vivos de Deus, o Filho do Homem dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, onde descobriremos que os pecadores impenitentes serão lançados para o mesmo fogo eterno do diabo e seus anjos, acontecendo isso de uma forma bastante justa, já que, embora eles possam ter pecado contra a luz maior, os cristãos pecaram contra a misericórdia maior, considerando que Cristo não assumiu a responsabilidade, nem morreu pelos anjos caídos, mas sim pelos homens e pela nossa salvação. Então, se Deus não poupou esses seres magníficos, então podereis ter certeza, pecador obstinado, quem quer que vos sejais, que ele de maneira alguma vos poupará também. Considerando aquilo que foi dito, então parece claro que os futuros tormentos reservados para os ímpios serão eternos. E se assim for, irmãos, como iremos voar até Jesus Cristo para encontrar o refúgio, quão consagrados deveremos ser em todos os nossos atos de diálogo e piedade, para que possamos ser considerados dignos de escapar a essa fúria que se aproxima. Mas antes, irei efetuar uma exortação prática. Permitam-me então que faça uma ou duas inferências com base naquilo que foi dito. E primeiro, se os futuros tormentos para os ímpios forem eternos, o que haveremos de falar para aqueles que pronunciam abertamente no seu credo acreditarem em uma vida eterna, em uma vida de miséria e de felicidade, e que ainda assim continuam arriscando viver, cometendo pecados que inevitavelmente e sem arrependimento os levarão até esse lugar de tormento?
Vós credes que as punições dos impenitentes ímpios serão eternas em outra vida? Também os demônios o creem e estremecem. Mas saiba, homem vão, que a menos que essa crença influencie a sua ação e o faça abandonar os seus pecados, cada vez que repetir o seu credo, você estará efetivamente afirmando: eu acredito que serei desfeito para sempre. Mas em segundo, se os futuros tormentos reservados para os ímpios são eternos, então que isso sirva de aviso para essas mesmas pessoas. E deveremos recear que existam algumas, as quais insistem em dissuadir os outros de acreditarem nessa verdade importante. Não existe uma forma mais segura, considerando qualquer possibilidade de encorajar e promover a infidelidade e profanidade, do que divulgar ou manter essa doutrina tão injustificável. Pois se as ameaças efetivas de Deus acerca da eternidade dos tormentos do inferno são por si só já suficientes para evitar que os homens cometam pecado, a que grau de malvadez chegaremos rapidamente quando eles são ensinados a se desviarem de qualquer esperança de uma futura recompensa interior, ou ainda pior, que as suas almas serão futuramente aniquiladas e que se tornarão como as bestas que perecem? Que o infortúnio caia sobre esses cegos, líderes dos cegos. Não é surpreendente que ambos acabem por cair nesse fosso e que esses corruptores da palavra de Deus saibam que eu testemunho perante todos os homens que nesse dia me escutam, que se alguém acrescentar ou remover as palavras que estão escritas no livro de Deus, Deus removerá do livro da vida parte dessa pessoa e deverá acrescentar-lhe todas as pragas que se encontram nesse livro. Em terceiro e por último, se os tormentos futuros reservados para os ímpios são eternos, então isso poderá servir como repreensão para quem ousa entrar em conflito com Deus, e também para quem afirma que o fato de ele punir alguém por toda a eternidade, por essa pessoa ter desfrutado dos prazeres do pecado durante um determinado período, é inconsistente com a sua própria justiça. Mas a essas pessoas deverá ser dito que cogitar ou falar que Deus é injusto não é um ato diferente daquele cometido por um presidiário, quando esse afirma que a lei ou o juiz é injusto. Nenhum deles será considerado imputável perante essa acusação. Mas saberás tu, ó verme, de que blasfêmia és culpado ao afirmares que Deus é injusto? Porventura coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Quererás presumir a culpa do Todo-Poderoso, utilizando esse critério de raciocínio tão superficial, e chamá-lo de injusto, por aplicar o castigo eterno somente por não desejares que isso seja assim? Mas se Deus o afirmou, ele não o fará? Ele disse: e seja Deus verdadeiro, ainda que todo homem seja mentiroso. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele com certeza faria. E se os pecadores não considerarem a justiça que Deus profetiza nas ameaças, serão compelidos a possuí-la e a senti-la, quando sofrerem as suas tormentas no futuro. Mas abordaremos uma aplicação mais prática daquilo que foi dito. Vós haveis escutado, irmãos, a prova indubitável da eternidade dos tormentos do inferno, com base nas declarações expressas nas Santas Escrituras e das consequências que naturalmente são extraídas delas. E agora, não parece ser necessária qualquer grande arte retórica para persuadir qualquer pessoa raciocinante a evitar e a abominar esses pecados, os quais, sem arrependimento, irão certamente lançá-la para as chamas eternas. A desproporção entre o prazer e a dor, se houver qualquer prazer no pecado, é tão infinitamente grande que, na hipótese possível, mas não certa, de que os ímpios
sofrerão uma punição eterna. Apenas um homem desprovido da razão arriscaria desfrutar de um curto momento de prazer. Em troca, imaginemos de ter de enfrentar a dor eterna. Mas considerando que os tormentos dos perdidos não são apenas possíveis, mas também certos, já que Deus, incapaz de mentir, nos disse isso, então os homens que ainda assim persistirem na sua desobediência e depois de se presentearem a eles mesmos, acreditarem que Deus não cumprirá suas ameaças, constitui o exemplo mais flagrante de insensatez e presunção. O rico supôs que, se alguém ressuscitasse dos mortos, os seus irmãos corrigiriam as suas vidas, mas os cristãos, ao que parece, não se arrependerão, apesar de o Filho de Deus ter morrido e ressuscitado, e lhes ter dito o que eles devem esperar caso prossigam nessa vontade obstinada em que cometem ações maliciosas. Se nós, com frequência, desviássemos nossos pensamentos dos objetos sensíveis e com fé meditássemos nas misérias sofridas pelos perdidos, não duvido que escutaríamos muitas almas infelizes desabafando as suas estéreis mágoas, urdindo alguns lamentos patéticos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ó insensato mortal que eu era, e que caminhei para essas torturas incessantes em troca de um prazer transitório, vivido em prazeres de curta duração, que raramente me concederam qualquer satisfação, mesmo quando eu mais me entreguei a eles. Infelizmente, são essas as pagas, são esses os efeitos do pecado. Ó maldito apóstata, primeiro me iludi com as suas pretensas promessas de felicidade, e após vários anos de trabalho árduo ao seu serviço, ele me envolveu em uma miséria eterna. Ó, como eu jamais queria ter dado ouvidos para suas cativantes insinuações! Ó, como eu queria ter rejeitado as suas primeiras sugestões com o maior ódio e repulsa! Ó, como eu queria ter carregado a cruz e seguido a Cristo! Ó, como eu jamais queria ter ridicularizado a sua séria santidade e, usando uma falsa educação, ter condenado os verdadeiros crentes como sendo demasiados severos, entusiásticos ou supersticiosos. Pois eu, na verdade, teria sido verdadeiramente feliz. Feliz além do que pode ser expresso. Feliz para toda a eternidade. Lá naqueles lugares abençoados, onde eles ficam envoltos em uma glória inenarrável e entoando os seus aleluias seráficos perante o Cordeiro, que se assenta no trono para sempre. Mas, infelizmente, essas reflexões chegam tardiamente. Esses desejos são agora vãos e inconsequentes. Eu não sofri e então não devo reinar entre eles. Eu, na verdade, neguei o Senhor que me trouxe e sou agora justamente negado por Ele. Mas devo eu viver eternamente atormentado nessas chamas? Deve o meu corpo, que pouco antes de padecer estava coberto por belos tecidos de cor púrpura e cujo aprumo era suntuoso todos os dias, deve ele ficar eternamente confinado a ser alvo de escárnio por parte dos demônios insultuosos? Ó eternidade, esses pensamentos me enchem de desespero. Eu serei miserável para sempre. Vinde todos vós, todos os pecadores autoiludidos, e imaginai, por uma vez que seja, vós no lugar dos homens verdadeiramente miseráveis, que eu aqui tenho descrito. Pensai, eu imploro, que o façais em nome das misericórdias de Deus, em Jesus Cristo. Pensai, no interior de vós, o quão incompreensível e insuportável seria a vossa encarnação em um verme imortal, dotado de uma consciência que se condenaria a si mesmo. Pensai o quão impossível seria para vós terem de suportar as queimaduras eternas. Vinde todos os cristãos, dotados de um espírito brando e laodiceano, vós de religião galileia, que se preocupam um pouco, mas não o suficiente pelas coisas de Deus.
Ó, pensar no interior de vós, o quão deplorável será perder o prazer do céu e caminhar até os tormentos infinitos, meramente por se contentarem com o quase e por não lutarem por serem inteiramente cristãos. Considerai, eu imploro, que vós considereis a forma como ireis delirar e amaldiçoar toda essa estupidez que vos fez acreditar em qualquer coisa, exceto na verdadeira fé em Jesus. Apenas um dia produtiva de uma piedade estrita. Apenas uma vida produtiva de uma piedade estrita, abnegação e mortificação poderá afastá-los desses tormentos, a eternidade dos quais eu tenho tentado provar. Mas eu já não consigo. Esses pensamentos são demasiadamente melancólicos para que eu me permita deixar envolver por eles. E o mesmo para vós que o escutais. E Deus sabe que o seu estranho trabalho é tão punitivo quanto o meu esforço de anunciar as suas ameaças. Mas se o simples ato de mencionar as tormentas dos condenados é tão chocante, quão terrível será de ter de enfrentá-las. E agora, não estarão alguns de vós prontos para gritar: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas não deixemos que os cristãos sinceros se sintam aterrorizados pelo que foi dito. Não para vós está reservada uma coroa, um reino, um peso da glória, que é eterno e magnânimo. Cristo nunca afirmou que os justos, os crentes, os íntegros, os sinceros enfrentariam a punição eterna, mas sim os ímpios, os impiedosos e os professantes do mal anteriormente descritos. Para vós, os que amais com sinceridade, uma nova forma de vida ser-vos-á aberta nos santos dos santos, através do sangue de Jesus Cristo, e uma entrada abundante ser-vos-á concedida no grande dia do julgamento. No grande dia do julgamento, rumo à vida eterna. Então tomai cuidado e atentai para que a raiz alguma de maldade cresça sobre a descrença. Pelo contrário, confiai firmemente com todo o coração nas muitas promessas que vos são dadas no Evangelho, sabendo que quem as prometeu é leal e por isso cumprirá. Mas não deixai que qualquer professantes ímpios ousem aplicar qualquer divina promessa em si mesmos. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não, tamanhos terrores apenas pertencem ao Senhor. E tão certo como Cristo disse aos seus verdadeiros seguidores: bem-vindos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele também pronunciará inalteradamente essa temerosa afirmação contra aqueles que morrem em pecado: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, que, provindos desse estado infeliz, Deus, na sua misericórdia infinita, nos liberte a todos através de Jesus Cristo, que seja atribuída ao Pai, ao Espírito Santo, à Trindade e a um Deus eterno, como é absolutamente devido, toda a honra, poder, força, majestosamente e domínio agora e para sempre. Amém.